eu sou Ana Lúcia Coelho, sou funcionária pública, servidora pública há 30 anos, concurseira desde 1991. O último concurso que eu prestei foi o ano passado, e professora que vem preparando candidatos e candidatas a concursos desde 2015, e agora compondo a equipe do Instituto Educar para a Liberdade. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar a Lei Complementar número 352, que é recentemente, que é muito nova, né? 2019 é novinha. O que diz essa lei? Ela dispõe, pessoal, do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal do município de Osasco, ok? Então, essa legislação, pessoal, para além do concurso, é uma legislação muito importante, porque ela estabelece as normas para enquadramento do seu cargo, ela institui as tabelas de vencimento, ou seja, a sua remuneração, ela vai orientar todo o seu trabalho na prefeitura em termos de como servidor público, tá certo? Então, é para ela que nós vamos olhar. Como professora, o que nós orientamos? Que vocês estudem os aspectos que costumam ser abordados nestes concursos, ok? Então, a legislação, ela é muito ampla, e para o concurso, nós ressaltamos, chamamos a atenção aos aspectos que costumam ser abordados nas questões, tá certo? Principalmente, neste caso, da banca da VUNESP. Vamos lá. Então, qual é o objetivo deste documento, desta lei complementar? Ela é uma lei complementar porque ela complementa uma outra, tá certo? Então, vamos ver. Este plano de carreira e remuneração do que trata essa lei, ela tem por objetivo estruturar o cargo de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Veja, pessoal, estruturar. O que é estruturar? Quando você faz uma casa, a primeira coisa que você faz é a estrutura, não é mesmo? Para depois levantar as paredes, colocar o telhado, etc. Então, esta lei, ela estrutura, ela vai dar a base para que o pessoal do Magistério Público Municipal seja orientado. Vejam, ela estabelece, então, normas de enquadramento e tabelas de vencimento. Ou seja, você entrando na Prefeitura de Osasco, você recebe um enquadramento. Então, se você entra como PDI, você recebe um enquadramento. Se você ingressa como professor adjunto, você vai para outro enquadramento, tá certo? E dentro desse enquadramento, a tabela de vencimentos, ou seja, para cada nível você tem um valor que você vai receber, né? Então, qual o objetivo? Estruturar o funcionamento do quadro de pessoal do magistério, enquadrar e definir a tabela de vencimento, e a tabela e o enquadramento foi construído com o objetivo de incentivar a formação e o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização do seu pessoal. Então, vejam, essa tabela, segundo a lei, ela foi pensada para que os profissionais de educação sejam incentivados a procurar melhorar e estudando, aperfeiçoar-se na sua prática, atualizar-se, a especializar-se, no sentido de melhorar o desempenho de suas funções. Ou seja, você recebe um incentivo para que suba, ou a gente fala subir, né? Mas galgar etapas, como subir numa escada de evolução funcional, tá certo? E à medida que você melhora o seu desempenho,
Você executa as ações melhorando a qualidade de ensino. Então, vejam lá, de novo, o objetivo desta lei é, então, estabelecer as normas para enquadrar a pessoa naquela função, estabelecer uma tabela de vencimentos, de forma que o funcionário ou servidor se sinta incentivado a melhorar a sua formação, a aperfeiçoar-se e a subir na carreira, a progredir na carreira. Este é o objetivo, é muito importante, tá bom? Então vamos lá. O regime jurídico dos servidores enquadrados no plano de carreira e remuneração do município de Osasco é o estatutário. O que significa isso, pessoal? Coisa muito importante para guardar no coração, ó. O regime jurídico é o estatutário. O que isto quer dizer? Quer dizer que quando você assume um cargo na prefeitura de Osasco, você seguirá o estatuto dos funcionários, dos servidores públicos de Osasco, tá bom? Então, ele é estatutário. Há alguns concursos que os servidores são regidos pela CLT. Não é o caso de Osasco, beleza? Então, vocês serão estatutários. Vamos lá. O que é o servidor? Esta lei, ela define, ela conceitua o que é um servidor, ok? Então, servidor do quadro do pessoal do Magistério Público de Osasco são aqueles legalmente investidos em cargo público de provimento efetivo, ok? Então, você presta um concurso, faz a prova, é aprovado, bem qualificado, cumpre todas as etapas e toma posse. À medida que você tomou posse, iniciou o exercício, você é um servidor do quadro do pessoal do magistério, tá? Porque você está legalmente, ou seja, por força da legislação, investido em cargo público de provimento efetivo, em exercício de função gratificada ou não. O que é isso? Há algumas funções que são gratificadas, ou seja, você recebe uma gratificação além do salário. A gente vai ver logo mais aqui. Então, seja a sua função gratificada ou não, você é um servidor público, tá bom? E necessariamente é um servidor cujo salário, cuja remuneração sai dos cofres públicos, tá certo? Para exercer atividades de docência ou de suporte pedagógico nas escolas municipais de educação infantil e do ensino fundamental. O conceito de servidores para esta prova, ele é muito importante, porque essa legislação, ela coloca, tá vendo? Ela enquadra, ela conceitua o que é um servidor público municipal para o município de Osasco, beleza? Então, vamos lá. Olha lá. Esta lei, pessoal, ela determina que na prefeitura de Osasco existem estes cargos. Vejam aqui, ó. O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, de provimento efetivo, é constituído pelos seguintes cargos. Vejam, só esses cargos. Professor de desenvolvimento, desenvolvimento infantil 1, o PDI 1, o PDI 2, o professor de educação básica 1, ou seja, o PEB 1, o PEB 2, e o professor adjunto de educação básica 1 e o professor adjunto de educação básica 2. A gente vai entender agora. Então, cargo, pessoal, cargo criado é como se fosse, vamos pensar na ideia, tá? O cargo é uma cadeira, tá?
aquela cadeira, aquele cargo, ele existe. Uma pessoa irá ocupá-la, tá certo? E dentro do cargo, ele vai exercer uma função. Então, há o cargo de professor e ele vai exercer a função de professor e ele vai poder também exercer a função de diretor, de coordenador, de vice-diretor e de supervisor. A gente vai ver isso aqui. Então, o cargo é aquela cadeira criada que vai ser ocupada por uma pessoa. Dentro do cargo existe a função, tá? Que são as atribuições daquele cargo. Então, vamos lá. E aí, essa legislação, ela também traz, pessoal, os casos em que os cargos ficam vagos, em que momento esses cargos ficam abertos, né? Então, em casos de aposentadoria, em casos de óbito, em casos de exoneração. Então, a gente não vai tratar aqui, mas é importante vocês voltarem para essa legislação até para basear-se no seu dia a dia ali, para entender melhor, tá? Porque ela rege o seu cargo, a sua função na Prefeitura de Osasco. Beleza? Todo mundo comigo aqui? Então, vamos lá, ó. A gestão das unidades escolares será exercida por servidores do quadro do pessoal do magistério, exclusivamente de provimento efetivo, conforme o anexo 4 dessa lei complementar. Esta lei, pessoal, ela traz alguns anexos. Esses anexos são os enquadramentos e os valores para cada função, tá bom? A gente, depois lá no final, eu coloquei um quadro para vocês entenderem. Então, vejam, pessoal, diretor de escola, vice-diretor de escola, supervisor de ensino e coordenador pedagógico não são cargos, tá? Não existe a cadeira do diretor como simbólico no cargo de diretor. O diretor de escola, ele é uma função. Então, é um professor, uma professora que estará deslocado para a função de diretor ou de vice ou de supervisor ou de coordenador. Neste caso, a professora ou professor que está nesta função recebe uma gratificação, que eu falei lá no começo. Então, vejam, o servidor investido na função receberá o vencimento de seu cargo de origem acrescido da gratificação correspondente à função. Então, vejam, se eu, Ana Lúcia, sou PDI, estou na função de diretora, eu ganho meu salário como professora, acrescida de uma gratificação pela função de diretora, tá? Eu recebo como professora mais a gratificação da função de diretora. Entretanto, esta gratificação não vai fazer parte do meu salário se eu voltar ao cargo de professora. Compreendem? Então, por esta lei, é interessante olhar, porque você, quando se aposenta, se você se aposentar no cargo de professora, esta gratificação como diretor de escola não entra para a sua aposentadoria. Então, vejam, é preciso olhar essa legislação para além do concurso, tá bom? Olha lá. Vou repetir aqui, ó, receberá o vencimento de seu cargo de origem, acrescido da gratificação correspondente à função, que não incorporará a sua remuneração sob qualquer hipótese. Isto é o que está vigente hoje, tá bom? Então, vamos lá. A lotação. O que é lotação, pessoal? A lotação é o local onde o servidor exerce as suas atribuições e responsabilidades do cargo público. Então, vejam, a lotação, importantíssimo isso aqui, pessoal, ó, a lotação do professor adjunto de educação básica 1
e do professor adjunto de Educação Básica 2 será na Secretaria da Educação para atender às necessidades das diversas unidades educacionais do município. Então, vejam, você passou no concurso, tomou posse, iniciou exercício. Onde é que o adjunto 1 e o adjunto 2 inicia exercício? Na Secretaria Municipal de Educação de Osasco, tá bom? Porque é a Secretaria Municipal de Osasco que será o centro para dizer ao professor onde é que ele precisa atuar, tá certo? Ou se ele vai substituir um professor que está de licença médica, ou um professor em falta, em qualquer situação, tá certo? Então, os demais professores serão lotados nas unidades educacionais. Os professores adjuntos, não. A lotação deles é na Secretaria Municipal de Osasco. Beleza? Então, vamos lá. Do Programa de Qualificação Profissional. Então, vejam que essa legislação, ela vai enquadrar o servidor público num determinado quadro, num determinado número, letra, e as suas gratificações. Além disso, ele prevê lá, com o objetivo de incentivar a formação, a atividade permanente da Secretaria da Educação, o Programa de Qualificação Profissional dos Servidores, ok? Então, a Secretaria de Educação, por essa legislação, tem por obrigação, dentro deste programa de qualificação profissional dos servidores, promover cursos, palestras, seminários e eventos que promovam a ampliação do conhecimento, visando aí a melhoria da ação docente, tá certo? Então, muito importante saber, porque pode ser abordado na prova de quem é a responsabilidade do programa de qualificação profissional, tá certo? Então, fica aí determinado que é a Secretaria da Educação de Osasco, tá? Bem, os servidores também serão avaliados, certo? E os resultados dessas avaliações, cujos servidores serão, como fala? Passarão, né? Vivenciarão essas avaliações. Então, esses resultados, eles nortearão o planejamento e a definição das novas ações necessárias. Então, o servidor é avaliado e esses resultados, eles são o norte para definir as ações necessárias para a formação, tá certo? Bem, pensando no desenvolvimento constante do servidor, mas também para assegurar a qualidade do ensino oferecida pela Prefeitura do município de Osasco. Então, vejam que essa legislação, ela enquadra o servidor, ela diz a que veio, não é? E ela diz, olha, os servidores terão direito a passar por formação constante, serão avaliados, e isso pensando no servidor e pensando na qualidade da educação do município. Beleza? Então, vamos lá. A jornada semanal de trabalho do professor será constituída de... Vejam, pessoal, olha como essa legislação, ela é completa, tá? Então, eu peço que vocês... Aqui nós estamos jogando luz, iluminando o que é mais importante para o concurso, mas é muito importante a leitura completa dela, é uma leitura fluida, tranquila, tá bom? Bom, então, olha lá. Primeiro, a sua jornada, ela vai ser constituída de horas-aula com alunos e horas-aula de trabalho pedagógico, tá certo? Então, a sua remuneração, ela paga por essa jornada, ou seja, hora-aula com aluno e hora-aula para trabalho pedagógico. Na Prefeitura de Osasco, essas horas de trabalho pedagógico recebem a seguinte nomenclatura: HTPC, muito conhecido de vocês, né? De alguns de vocês. Então, horas de trabalho pedagógico coletivo, e essas horas são cumpridas na unidade educacional,
fora do horário de aula com alunos. Então, o horário de aula com aluno é horário de aula com aluno. Ponto. O horário de trabalho pedagógico no HTPC, você só vai ficar estudando, tá? Você vai só reunir-se com o grupo, com a coordenação, para discutir, para acompanhar e avaliar a proposta pedagógica da escola. É um horário de trabalho coletivo, cumprido na escola, e você recebe para isso, tá? Faz parte da sua jornada. HTPI, horas de trabalho pedagógico individual, também cumpridas na unidade, em horário em que a classe esteja sob a regência de outro professor, também destinado ao planejamento, elaboração de atividades, confecção de material pedagógico, correção de trabalhos, atendimento aos pais responsáveis e a escrituração escolar. Então, qual a diferença, professora, do HTPC para o HTPI? Olha, a diferença já está até no nome, né? A HTPC é hora de trabalho coletivo, então você vai estar com o grupo, com a coordenação. O HTPI é o seu horário individual, então algum professor vai estar lá com a sua turma e você vai estar no seu HTPI. Também há alguma diferença. Você também no HTPI pode atender os pais, as famílias, os responsáveis e também fazer a escrituração. É um horário de trabalho individual. Beleza? E o HTPL, o que é isso? É o trabalho pedagógico em local de livre escolha. Você recebe por esse horário, mas ele é incluído no seu pagamento, mas é um horário de trabalho que você não faz dentro da escola. Então, você é pago para falar assim, eu estou levando o serviço para casa. Então, você vai receber algumas horas ali para fazer esse trabalho em casa, se isso for do seu desejo, se houver necessidade, tá? Mas você ganha por este horário de livre escolha, beleza? Isso é o que compõe a jornada do pessoal do quadro do magistério. Vamos lá. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para não é foco do concurso, mas é para que vocês vejam lá na legislação. Então, a tabela 49, ela traz aqui, ó, cargos e empregos públicos de PDI com jornada de 31 horas semanais, tá certo? Então, olha aqui, ó, o valor da aula de 12,79 para 20, né? Alterada pela legislação 393 em 2021. Então, tem aqui, tá vendo? Ó, a referência, isso é enquadramento, ó, tá vendo? Ó, referência M01A. Então, tem lá na legislação quem é o profissional que está na M01A. E à medida que você vai evoluindo, então tem a progressão por merecimento, a progressão por tempo, a progressão por título, e aí a legislação traz as regras para essa evolução e para o enquadramento no M12 e M02F, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, isso não é foco do concurso, é só para vocês conhecerem. Então, vamos lá pensar nas questões, pessoal. Bom, nós estamos dentro da banca da FUNESP e essas questões que eu selecionei aqui para vocês foram baseadas em questões da FUNESP, ok? Então, vejam. Dentre outros, são cargos de carreira que compõem o quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, de provimento efetivo, conforme artigo 8º da Lei Complementar número 352, de 4 de abril de 2019, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Osasco. Pessoal, uma questão. Não há erro no enunciado, tá? Muitas vezes a gente fica procurando o erro no enunciado. Não há erro no enunciado. Caso se perceba um erro no enunciado, a questão será alvo de estudo e possível anulação,
tá? Então, vejam, o que ela está perguntando? São cargos de carreira. Cargos de carreira. Lembra que eu falei do cargos e funções? Então, quais são os cargos que compõem o quadro de pessoal? Vamos ver? Coordenador pedagógico e vice-diretor, coordenador pedagógico e diretor escolar, coordenador pedagógico e supervisor, diretor escolar e vice-diretor, e professor de desenvolvimento infantil e professor de educação básica 1. Tempo. Ah, muita gente indo de E aqui. 2 pessoas colocaram D. Uma pessoa colocou B, mas muita gente de E. Vamos lá? São rapidinhos, hein? Vamos, ó. Letra E, a resposta correta. Professor de desenvolvimento infantil, 1. E professor de educação básica, 1. Olha a pergunta. Dentre outros, quer dizer, não são só esses, tem outros cargos. Dentre outros, são cargos de carreira. A letra E, pessoal, ó. Lembra que eu falei para vocês? Carreira são só os professores. Ou aqui, os cargos de gestão são funções, beleza? Então, vamos lá. É assim que a gente vai aprendendo. Ó, as atividades, os exercícios, as questões devem nos servir para ver onde é que a gente está pegando, o que a gente está conseguindo ler, o que a nossa leitura está focando. Vamos ver essa aqui, ó. Segundo a Lei Complementar 352, de 4 de abril de 2019, são objetivos do Programa de Qualificação Profissional, exceto, quer dizer, tudo é objetivo, só tem uma que não é. Vamos procurar? Vamos ler junto? Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias para o aperfeiçoamento constante de seus servidores e a melhoria do sistema municipal de educação. Possibilitar o aproveitamento da formação e das experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Propiciar a associação entre teoria e prática. Possibilitar a melhoria do desempenho do servidor no exercício de atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter melhores salários. Criar e desenvolver hábitos e valores adequados ao digno exercício das atribuições do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Exceto, todas são objetivos, exceto... muita gente em dúvida aí, olha. Tem gente que está em dúvida entre a B e a C. Muita gente indo de D. Vamos ver lá, então? Olha aqui, pessoal. Exceto. Letra D. Possibilitar a melhoria do desempenho do servidor no exercício de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter melhores salários. Não. Não é uma relação direta. Você melhora para receber mais, tá? Você melhora para ser melhor servidor. A obtenção de melhores remuneração é uma consequência, porque senão isso aqui é essa ideia do mercenário. Eu faço por dinheiro. Aqui está a ideia do mercenário, né? Eu faço
qualquer coisa para receber mais, não. Então, você melhora o seu desempenho como servidor, melhora a sua qualidade como servidor, a qualidade da educação melhora e o salário é consequência, beleza? Bom, e não é chamado salário, na legislação é chamado remuneração, tá? Então vamos lá, olha, essa daqui, pessoal, é um exercício bem importante, muito esse tipo de questão é muito abordado nos concursos, né? Então, vejam lá, conforme disposto na Lei Complementar 352, de 2019, os resultados obtidos nas pontinhos dos servidores nortearão o pontinhos e a definição das novas pontinhos, necessárias para seu constante desenvolvimento, bem como assegurar a qualidade do ensino oferecido pela Prefeitura Municipal de Osasco. As palavras que completam as lacunas são, respectivamente, avaliações, planejamento e ações, prova, plano e estratégias, avaliações, plano e estratégia, observações, planejamento e avaliações, avaliações, planejamento e estratégias. Vamos lá? Nossa, que gente rápida! Muita gente indo de A. Uma pessoa colocou C, mas está na dúvida. Ah, e uma pessoa colocou E. Então vamos lá, pessoal. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que esse tipo de questão ele é muito específico e exige muita memorização, né? Mas, para além da memorização, quando a gente compreende a ideia ou entende qual é o conceito da palavra, fica mais fácil. Então, vamos olhar lá qual é a correta e vamos analisar só um pouquinho por que não poderia ser as outras, tá? Ou a C ou a E, por exemplo. Vamos lá. A correta é avaliações, planejamento e ações. Então, vejam, o resultado obtido nas avaliações dos servidores nortearão o planejamento e a definição das novas ações. Então, veja, pessoal, a palavra avaliações, ela é usada, ela é uma palavra mais moderna, mais usada na BNCC, em todos os documentos, quando você diz que alguém vai passar por um instrumento que vai avaliá-lo. Então, não se usa mais a palavra prova, tá? Nesse sentido de usar um instrumento para avaliar, né? A prova, ela é em si um instrumento. Então, uma prova de corrida, uma prova com obstáculo, né? Então, através da prova, você vai ser avaliado, entendem? O planejamento, ele pode ser mais amplo do que um plano de ensino ou um plano de aula, por exemplo. Então, aqui você vai fazer o plano, ele é mais, você dá a ideia mais de uma coisa mais definida, o planejamento é mais amplo, mais inclui mais esse processo, esse sistema, né? E a definição de novas ações, ou seja, não estratégias, né? Mas novas ações, aquilo que efetivamente será
utilizado ou será realizado. E veja, a estratégia, por exemplo, você está jogando, ou você está numa guerra, você vai estabelecer uma estratégia de jogo, uma estratégia de guerra, mas as ações é o que realmente vai ser efetivado, tá certo? E é por isso que a gente muitas vezes não, tem que ler a legislação entendendo aí esses conceitos. Vamos lá, então, a letra correta, a alternativa correta, A, avaliações, planejamento e ações. A última questão, então, o plano de carreira e remuneração de que trata a Lei Complementar 352/4 de 4 de 2019 tem por objetivo estruturar o quadro de pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, estabelecendo normas de enquadramento e tabela de vencimentos, construídas de forma a incentivar. Vamos lá. Lembra que eu falei que essa lei tem um objetivo? Pois então, qual é esse objetivo? Incentivar a educação de qualidade do município de Osasco, a formação, o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização de seu pessoal para propiciar a melhoria do desempenho de suas funções, ao formular a execução de ações, ao formular e executar as ações. Vejam aqui, ó, formular, né? Planejar e executar as ações estabelecidas pelas políticas nacionais e pelos planos educacionais do município. A formação, o aperfeiçoamento e a ampliação do conhecimento do quadro de pessoal do magistério, por exigência do governo federal e dos sindicatos dos profissionais de educação. O autoconhecimento, possibilitando ao professor responsabilizar-se pelo próprio processo de formação e ampliação do conhecimento, o profissional do magistério a participar de cursos e progredir na carreira. Então, construídas de forma a incentivar A, B, C, D ou E. Escolham. E procurem pensar, pessoal, o que está embasando a sua escolha? Por quê? Se pergunte, por que eu vou escolher a A e não a B? A B e não a C? Se perguntem. Ah, muita gente indo aqui de B. Uma pessoa colocou D. Tá, mas a maioria indo de B. Vamos ver lá? B. A formação, o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização de seu pessoal para propiciar a melhoria de desempenho de suas funções, ao formular e executar as ações estabelecidas pelas políticas nacionais e pelos planos educacionais do município. Vamos ver, pessoal. A aqui, ela não está nem completando a frase, ó, ela não tem nem coerência, ó, construídas de forma a incentivar a educação de qualidade. Ah, não, ela tem sim. Construídas de forma a incentivar a educação de qualidade. Quer dizer, você não incentiva a educação diretamente, né? Você incentiva um fazer que proporcione a melhoria da qualidade, né? Então, aqui, ó, por exemplo, você não tem um plano por exigência do governo federal e muito menos do Sindicato dos Profissionais de Educação, né? E aqui é muito curto, ó, só incentivar o autoconhecimento. Então, a mais completa é esta aqui, a formação, o aperfeiçoamento e a atualização. Então, vejam, e aí segue, né? Então, vejam que quando a gente estuda a questão, a gente também se faz perguntas sobre escolher determinada alternativa ou não. Então, o meu convite aqui, a letra B, né? O meu convite, então, é que vocês voltem a esta legislação para que
ela faça parte não só desse processo de estudo agora, porque a prova está aí, né, pertinho, então, mas que ela também faça parte do seu dia a dia após o seu início de exercício. Então, uma boa prova para vocês, ótimos estudos, e nos encontramos aqui no Instituto Educar para a Liberdade.